Olá, sejam muito bem-vindos a este novo episódio aqui no canal Sofia Ferreira TV. Este espaço que eu criei para partilhar conteúdo contigo para que te possas sentir inspirado ou inspirada a mergulhares dentro de ti e também tu fazeres a tua cura emocional, largares as tuas dores emocionais, aprenderes a lidar com as tuas feridas emocionais e no fundo resgatares a tua força interna para que possas ser feliz e viver uma vida alinhada com o teu máximo potencial. Porque este é o propósito da nossa vida, é aprendermos a lidar com as nossas emoções, aprendermos a superar as nossas feridas desde a aprendizagem e, no fundo, aprender a amar-nos a partir dessas experiências, ok? No fundo, é evoluirmos. Pois bem, e este episódio de hoje vai, no fundo, aqui inaugurar uma minissérie, provavelmente 6 episódios, em que o tema vai ser o mesmo. E nós vamos estar a falar sobre a nossa criança interna ferida, sobre a nossa infância e a forma como ela está ainda a limitar e a bloquear o nosso presente, ok? Porquê? Porque é que eu vou dedicar aqui este espaço, não é, a este tema? Porque este é um dos pontos, é um dos pilares mais fortes da cura emocional. Reparem, foi na infância que nós acabamos por vivenciar as primeiras experiências de dor. Foi na infância que nós sentimos a primeira vez que não poderíamos ser nós, não poderíamos manifestar a nossa essência, porque no fundo não nos sentíamos aceites, porque tivemos que nos adaptar a uma determinada sociedade, a uma determinada família, e isto acabou por deixar marcas dentro de nós, e essas marcas têm impacto ainda hoje nos nossos dias enquanto adultos, ok? Então, e o tema deste episódio que eu escolhi é o seguinte: tu tens feridas da tua infância que te impedem de seres um adulto feliz e estares a viver no teu máximo potencial, e é exatamente isto. Então, olhando um bocadinho para trás, não é? E eu depois no próximo episódio já vou explicar o que é a nossa crença interna. Este episódio, mesmo de introdução, é para que vocês consigam entender o potencial, a intensidade, no fundo, e o peso que este tema tem no nosso mundo, na nossa vida, de que forma é que ele se reflete em todas as áreas da nossa vida. Ok? Então, muitas vezes, quando nós estamos em dor, nós não somos os adultos que estamos a lidar com essa situação, mas é a nossa criança interna que está aqui ferida, que está a assumir o comando dessa situação. Então, por isso é que muitas vezes, seja em discussões familiares, conjugais, seja no trabalho, por isso é que muitas vezes as coisas acabam por não correr como nós queremos, porque não somos nós, enquanto adultos estruturados, que estamos a lidar com a parte emocional dessa situação, mas sim a nossa criança interna ferida, que de certa forma na infância ou até a adolescência, não é? Passou por episódios que desplotaram essa mesma dor, essa mesma ferida, e de certa forma, como não está resolvida da infância, é ativada na nossa fase adulta. Okay? Então nós em milésimos segundos fazemos uma viagem no tempo e assumimos aquela dor, assumimos aquele estado emocional que no fundo vivenciamos há muitos anos atrás. Mas que lá está, não foi resolvida, não foi liberta, não foi aprendida, não foi ressignificada e portanto está cá dentro de nós constantemente, no fundo, a mostrar-se, a revelar-se e a tomar conta da nossa vida. Ok? Então, espero que isto te esteja a ajudar a perceber porque é que há determinados contextos e há determinadas situações em que tu sentes que realmente não percebes porque é que estás a ter determinada reação, porque é que entras em determinado estado emocional, ok? Então pode muito ter que ver com isto. Nossa crença interna, se nós não estivermos conectados com a nossa crença interna, se nós não fizermos aqui uma sanação da nossa infância, da nossa adolescência e uma ressignificação das fases, das experiências, não é? E algumas podem ter sido mesmo traumatizantes. Então a nossa crença interna é como se ela estivesse descontrolada, não é? Porque nós não a conhecemos, não estamos conectados com ela e ela manifesta-se e toma conta de nós a qualquer hora, não é? Em qualquer situação e nós não queremos isso. Então nós queremos o quê? Nós queremos conhecer a nossa crença interna, nós queremos que esta crença interna esteja feliz, esteja segura, para que esta segurança se manifeste na nossa vida e que nós possamos realmente interagir com as várias situações, com as várias pessoas, com as várias áreas da nossa vida, com uma maturidade emocional, com uma tranquilidade e, acima de tudo, possamos também
ter esta abertura, este espaço para lidarmos com as emoções que surgem, que não é? Subjacentes a estas experiências todas. Então, espero que até aqui isto esteja a fazer sentido e que te esteja a ajudar. Vamos regressar um bocadinho à nossa infância, ok? Este período não é à toa que muitas pessoas que chegam até mim me dizem: Sofia, eu não tenho memórias da minha infância, não tenho grandes memórias da minha infância, ou tenho memórias muito tristes da minha infância e não há memórias alegres. E isto não é por acaso, ok? Aqueles períodos em que nós nos esquecemos, não é? Pode ser que tenhamos vivido experiências que podem ter sido bastante traumatizantes, não é? Podem ter sido até abusos, e podem ter sido abusos físicos, emocionais, e às vezes não tem que ser situações de abusos extremos. Às vezes há situações pequenas que nos tocaram de tal maneira dentro do nosso coração, que nos feriram de tal maneira que foram suficientes para nós, de certa forma, enviarmos aquilo para o nosso inconsciente, simplesmente esquecermos. Para quê? Para não termos que lidar com a dor. Nós temos que compreender e aceitar que, enquanto seres humanos, esta é a nossa natureza. Nós não queremos lidar com a dor. Nós fugimos da dor. Nós queremos ser felizes. E está tudo certo, ok? Está tudo certo. Agora, temos também que ter noção de que a dor faz parte, né, da nossa vida, porque nós somos humanos, nós sentimos emoções, nós lidamos com pessoas, nós passamos por muitas situações em que não são sempre vitórias, em que nós sentimos que somos sempre amados, não é? Faz parte da experiência humana este tipo de situações. Agora, lidar com elas não significa estar em dor. Lidar com estas situações significa nós colocarmos numa postura de evolução. O que é que esta aprendizagem, o que é que esta experiência me traz, não é? Pode contribuir para a minha evolução e que aprendizagem é que eu vou retirar daqui? Isto são questões muito importantes. Então, a dor, as emoções são algo inato porque somos humanos e caracterizam-nos exatamente como seres humanos, não é? E depois aprendermos, lá está, a lidar com estas situações desde este ponto de vista, ajuda-nos a quê? A irmos fazendo uma ventilação emocional, a ganharmos cada vez mais maturidade emocional para que possamos ter bagagem, ferramentas, autoconhecimento para que nas diversas situações nos saibamos acolher em vez de nos criticarmos, ok? Mas já me estou aqui a desviar um bocadinho do assunto, vou voltar aqui atrás. Isto é um tema muito interessante. É um tema que realmente dá para nós estarmos aqui a falar, fazer imensos episódios, estarmos aqui realmente a falar, e é tão importante que eu no final deste episódio vou ter uma mega novidade para partilhar contigo. Então fica aí até ao final, porque não vais querer perder aquilo que eu tenho para partilhar contigo, acredita, do fundo do meu coração. Então, voltando então aqui à nossa infância, reparem, nós nascemos e há feridas mesmo que se podem desenvolver ainda no ventre da nossa mãe, ou seja, durante a gestação, que é o caso da rejeição. Portanto, quando os pais não querem aquele filho, não é? Não querem, seja qual for o motivo, não estamos a julgar, mas acontece, às vezes, as gravidezes não serem planeadas e não serem desejadas. A criança vai sentir dentro não é? Dentro da barriga da mãe essas emoções. Porquê? Porque o nosso corpo automaticamente reage ao nosso estado emocional, não é? Não é por acaso, quando nós ficamos ansiosos, o nosso coração dispara, não é? A nossa respiração altera, quando estamos no estado zen, o nosso corpo relaxa. Então, a criança, o bebé, acaba por vivenciar todos estes estados emocionais. Portanto, e ele sofre e ele sente dentro da barriga da mãe, não é? Esta rejeição. Então, reparem, o quanto, muitas vezes, quando nós, na nossa vida adulta, sentimos muitas vezes esta sensação de que não enquadramos, de que somos postos de parte, de que não somos tão aceites, pode ter muito que ver com a própria gravidez das nossas mães, ok? E a boa notícia é que tudo isto pode ser ultrapassável, tudo isto pode ser curado, tudo isto pode ser ressignificado, ok? Isto é a parte sempre boa. Então, e depois, quando nós nascemos, no fundo, nós somos seres de luz. Todos nós somos. As crianças são luz, as crianças não têm filtros, as crianças dizem a verdade, as crianças são inocência, não é? E quando a criança começa a interagir, começa a mostrar a sua verdadeira identidade, aquela alegria, não é? Que é tão característica nas crianças, é muito normal, não é? De serem chamados à atenção, terem que aprender a adequar os comportamentos delas,
é normal não serem compreendidos pelos adultos, é normal muitas das vezes as suas necessidades não serem satisfeitas. E aqui não significa que a família seja uma má família que não esteja atenta às necessidades. Muitas vezes os pais também não conseguem chegar até satisfazer determinadas necessidades, não é? Especialmente os bebés que não falam, porque não há forma muitas vezes de saber, não é? E enquanto pais, eu enquanto mãe, não é? Do meu filho, do Bernardo, quando ele era bebé, quando ele chorava muitas vezes, eu fazia de tudo era tentativa, erro e nem sempre tinha sucesso. Então, e o bebé encara isto não como a minha mãe está a tentar fazer o melhor para me satisfazer, porque as crianças não têm este tipo de raciocínio, mas sim não me estão a satisfazer esta necessidade. Eu estou-me a sentir abandonado, ok? Isto pode dar muitas vezes início a feridas emocionais, ok? Ou seja, a ativar no fundo. Porquê? Porquê que eu digo a ativar? Porque a nossa alma, quando decide encarnar nesta vida, já vem com um plano, ok? Já vem com algumas aprendizagens que quer fazer. E essas aprendizagens, não é? Essas aprendizagens vão se materializar através de feridas emocionais. Então, quando a nossa alma decide voltar a este plano terreno, de certa forma escolhe uma família, porque somos nós que escolhemos as famílias às quais vamos integrar, por muito estranho que possa parecer, não é? Mas é a nossa alma que escolhe, e vai escolher uma família que me ajude, no fundo, com a sua dinâmica, com a sua forma de ser, vai-me ativar as minhas feridas emocionais para que eu possa vivenciar experiências, para que eu possa fazer aquelas determinadas aprendizagens que me propus ao vir a esta experiência terrena. E isto, quando nós nos permitimos vivenciar desde esta perspectiva, torna as coisas logo muito diferentes, verdade? Então, se eu escolhi a minha família, se a minha alma, quando decidiu vir a esta experiência terrena, de certa forma escolheu algumas aprendizagens e eu vou vivenciar através dessa família experiências, não é? Acontecimentos que me vão ativar feridas para que eu possa aprender a fazer essas aprendizagens. Uau, está-nos aqui quase que uma perspectiva de evolução. Isto é maravilhoso, porque quando nós aprendemos a estar na nossa vida desde esta perspectiva de evolução, acreditem em mim, tudo muda. Nós mudamos, a forma como nós lidamos e passamos a ver as outras pessoas muda completamente, ok? E isto é uma boa parte, é um caminho, é uma parte pequenina da cura emocional, mas que faz parte e que é necessária para, ok? Então pronto, então é assim, então a criança nasce, não é? Começa a interagir, começa a perceber que não pode ser ela. E de certa forma, as crianças o que é que mais querem? As crianças querem a todo custo sentirem-se amadas, sentirem-se aceites e terem a sensação de pertença. Querem pertencer a todo custo, ok? Então, quando elas começam a mostrar determinadas facetas que não são aceites pelos pais, que não se enquadram, não é? Começa, de certa forma, aquela alegria, aquela espontaneidade começa a dar lugar a uma determinada tristeza. Em que eu sinto que não posso ser eu, de certa forma. E essa tristeza, que é no fundo a segunda fase, que ou seja, há aqui uma fase no fundo da criação de uma personalidade que não é nossa, genuína. Portanto, a primeira é a alegria, a segunda passa a ser a tristeza de eu sentir que não posso ser quem sou. A terceira é tipo uma revolta em que a criança entra numa crise e tem muitas vezes aquelas birras, aquelas crises de histeria, não é? De gritar, que nós muitas vezes não percebemos porquê. Portanto, é esta parte emocional em que ela sente que há partes dela que tem que anular, que tem que deixar de existir para que ela possa sobreviver. E aqui, atenção, sobreviver não significa que esteja em perigo de vida, mas sobreviver significa sentir-se incluída, sentir-se aceite, sentir que faz parte e sentir-se amada, ok? Sentir que não é diferente. E é aqui e eu considero que esta fase pode ser bastante importante e de certa forma até perigosa. Porquê? Porque para aquelas crianças que têm uma personalidade mais vincada, que são mais impulsivas, mais emotivas ao demonstrarem aquilo que querem, muitas vezes os pais, para tentarem, não é, mostrar, educar, ou seja, não estamos aqui a julgar as intenções, com determinados castigos, com a consistência em fazer determinados reparos, em castigar de determinada maneira,
podes fazer com que a criança, quebrar a criança, eu costumo chamar de quebrar a criança, não no aspecto literal, como é lógico, mas quebrar naquele sentido em que a criança quase que desiste de ter aquela, ou seja, de ter aquela energia, aquela garra de lutar por aquilo que quer, porque de certa forma sente que se tiver essa energia castigada, não é aceita, ainda é pior para ela. E isto depois vai se manifestar muito mais tarde na nossa vida adulta, quando nós precisamos daquela garra para concretizarmos, para lutarmos, para empreendermos, para levarmos a nossa vida para a frente e que muitas vezes não sentimos, porque foi quebrada exatamente naquela fase em que a criança sentiu que eu não posso ser assim, eu tenho que me calar. Eu tenho que me calar, eu não posso responder, porque senão vai ser pior para mim. Eu vou sofrer mais, vou ser mais castigado, vou sentir que não sou aceito e vou sentir que não sou suficiente, vou sentir ainda mais que não sou suficiente, ok? E então a criança abdica dessa parte, mata essa parte dentro dela, no fundo para se ir ao encontro das expectativas que os pais, que a sociedade, ou o que quer que seja, tenha, não é? E isto é uma fase muito perigosa. E depois vem a fase no fundo, aquela fase em que a criança, no fundo, se rende. É uma fase de rendição. E isto significa o quê? Significa que ela, lá está, depois desta revolta toda, acaba por encontrar ali uma certa paz, uma paz falsa, é certo, mas é uma certa paz em que a criança sente que começa a ser aceito, começa a ir quando se rende, quando começa a ir ao encontro e a ter comportamentos que são aceitos pelos pais, não é? Ir ao encontro das expectativas dos amigos para encaixar em determinados grupos, enfim, começa a sentir esta determinada paz e começa então a criar uma personalidade que nada tem que ver ou que não tem tudo a ver com a personalidade original dela. Okay? E aqui começam as nossas máscaras, é aqui que começa a nossa desconexão connosco mesmas, é aqui que nós deixamos de saber quem realmente somos e é a partir daqui que esta história realmente toma uma série proporções muito mais elevadas e claro, com sequelas emocionais que nos vão acompanhar pelo resto da nossa vida. E claro que se nós, enquanto crianças, vivenciamos isto, reparem, muitas vezes, não é? Há crianças que têm que têm vidas de tal maneira difíceis, não é? Em que passam por episódios, por situações que não é suposto que lhes roubam a inocência, que lhes roubam ali uma parte bonita da vida delas, em que têm que crescer demasiado rápido e em que perdem, lá está, demasiado cedo, esta espontaneidade, esta paz, esta alegria, não é? E tornam-se adultos, de certa forma, muito cedo. Então, tudo isto se vai, no fundo, materializar através da nossa criança interna ferida, que é uma linda metáfora para, no fundo, mostrarmos aqui todas estas feridas que nós fomos ganhando na nossa infância, todo este acumular emocional que é o resultado de tantas experiências que nós fomos passando, não é? E vivenciando ao longo da nossa infância e que hoje estão aqui dentro de nós. Portanto, e nós enquanto adultos, para sermos equilibrados, para termos estrutura, para sermos estruturados na nossa vida, para sermos capazes de, no fundo, alcançarmos aquilo que nós queremos, materializarmos, darmos vida aos nossos sonhos, fazermos escolhas de alma, alinharmos realmente com a vida que nós queremos viver, para sermos felizes nas nossas relações, para nos entregarmos, não é? Nós precisamos de resgatar esta criança interna ferida, nós precisamos de limpar, de sanar todas estas situações, precisamos de ressignificar e precisamos, no fundo, de colmatar as carências emocionais que tivemos enquanto criança, precisamos de o fazer agora com esta criança interna. E quando nós fazemos este trabalho é um trabalho lindíssimo, é um trabalho profundo, somos capazes de realmente transformar a nossa vida. E agora, só mesmo para terminar, duas coisinhas, já vou dar a novidade, mas para dizer, no fundo, para vos mostrar o impacto que esta criança interna ferida tem na nossa vida. E tem todos os parâmetros da nossa vida. E tu podes me perguntar, Sofia, tipo dinheiro, relações, autoestima, tudo. Repara, se é na infância, não é? Se na infância nós vivenciamos determinadas situações que nos fizeram acreditar que nós não éramos suficientes, em que nós nos sentimos abandonados, rejeitados, demasiado criticados,
não é? Se nós passamos por determinadas situações em que sentimos que não éramos, que não sabíamos estar à altura, não é? Que estávamos mal, então todas estas experiências acompanham-nos e que se vão refletir, pode ser de forma consciente ou de forma inconsciente, mas que se vão refletir em todas as áreas da nossa vida. E por isso é que muitas vezes, e vejo isto acontecer comigo, acontece com as minhas clientes, acontece com tanta gente. E especialmente, reparem, vamos aqui às nossas relações amorosas. Muitas vezes, quando o nosso companheiro ou a nossa companheira tem uma determinada reação para connosco, inconscientemente faz-nos viajar até a infância, até um determinado momento, até um determinado episódio em que nós já nos sentimos assim. Ou abandonados, ou sentimos que não estamos a receber o carinho que o nosso companheiro não nos dá, a atenção devida, reparem. Ou que o nosso companheiro não nos elogia, ou que o nosso companheiro não nos dá valor, ok? Tudo isto nós já vivenciamos na nossa infância. E quando nós sentimos que ele não nos está a dar o valor, ou quando não nos está a dar o mimo, ou não nos está a fazer determinada coisa que é importante para nós, já não somos nós adultas a lidarmos com essa carência emocional, mas é a nossa criança que toma conta de nós. E nós, a forma como nós reagimos a essa situação, muito provavelmente vai ativar também feridas no nosso companheiro ou na nossa companheira, que por sua vez também assume a criança interna, a ferida dele. E reparem, passamos no fundo a termos aqui uma conversa ou uma discussão em que são duas crianças, no fundo, a mostrarem as suas feridas, a mostrarem as suas carências, e duas crianças não são capazes de chegar a um entendimento, não é? De tirar uma lição, de traçar um plano de ação para resolver uma determinada situação. Portanto, é muito natural, lá está. Muitos casamentos acabam, muitas relações acabam, muitas vezes não é pela falta de amor, é exatamente por sentirem que não são compreendidos, que não são aceitos, que não são valorizados pelos companheiros, porque estas são as suas crianças internas que se estão a manifestar através deles. Isto faz-vos sentido? Isto é muito mais real, isto é muito mais constante do que nós possamos ter noção. Agora, sozinhos muitas vezes nós não temos realmente a capacidade para nos darmos conta destas situações, porque nós não sabemos isto, ninguém nos ensinou isto. Então, por isso é que é tão importante esta temática, ok? E isto também acontece, por exemplo, numa reunião, na minha empresa, ou seja, estou no meu trabalho, sei lá, numa escola, numa empresa, numa equipa, não é? Há uma atitude de uma colega minha que me faz sentir ou desvalorizada ou posta de parte, e isto leva-nos automaticamente para algum episódio da infância. Nós já sentimos isto, algures, não foi ressignificado, não foi liberto, não foi curado, e eu entro em modo de criança ferida. Eu entro em modo, lá está, não de adulta, não do colega de equipa que está ali para perceber, não é? Dar o melhor e ser contribuição, mas entro neste modo emocional. Então, isto tem a ver com tudo, ou seja, depois entra aqui muito também as crenças que nós ou seja, muitas dos problemas que nós e das situações que nós vivenciamos na infância e vimos a nossa família, no fundo, a vivenciar. Reparem, é por isso que nós vamos buscar os modelos e vamos falar sobre isto nos episódios um bocadinho mais à frente. Então, se eu trago toda esta bagagem familiar, todas estas dores emocionais, então isto vai se revelar em tudo. Finanças, carreira, as escolhas que eu faço para a minha carreira, a parte como eu me relaciono comigo, com os meus amigos, com a parte amorosa, a forma como eu vivo a parte do prazer na minha vida, e seja prazer de fazer coisas que me dão prazer ou mesmo prazer sexual. A parte da saúde está muito relacionada também, então isto afeta todas as áreas e afeta também a forma como nós, muitas vezes a nossa incapacidade de levarmos as coisas para a frente, a nossa procrastinação, muitas vezes está relacionada com a nossa infância também. Então, de uma forma geral, a nossa crença interna, sim, é uma das estruturas da nossa vida, e quando nós temos a nossa criança ferida, sem dúvida que vai ter um impacto geral, ok? Então este episódio já está um bocadinho longo, a ideia é serem episódios mais pequeninos, mas realmente é muito importante, eu queria mesmo ir assim um bocadinho mais profundo para realmente mostrar a importância desta temática. Agora, qual é a novidade que eu tenho para dar? A novidade é brutal, é bombástica.
Portanto, e vem muito do caminho que eu tenho feito nos últimos anos quanto mentora da cura emocional, com as mulheres com quem eu sigo, as pessoas que chegam até mim, comigo mesma. Tem sido um trabalho muito intenso comigo mesma, trabalhar aqui a minha crença, recuperar, resgatar a minha crença interna. Então eu decidi que no dia 19 e dia 20 de fevereiro eu vou fazer uma imersão online. Vão ser 14 horas a trabalhar a criança interna ferida, ok? Então é urgente nós trabalharmos este tema, é urgente nós aprendermos a conectar com a nossa criança, é urgente nós irmos fazermos aqui um trabalho interno, um mergulho gigante para percebermos o que é que está aqui a bloquear, e isto afeta, isto é um trabalho que é para toda a gente, porque todos nós passamos por estas feridas na nossa infância, todos nós passamos por momentos em que nos sentimos abandonados, rejeitados, humilhados, criticados, abusados, ok? E, de certa forma, sentimos que estes padrões continuam a ser uma realidade na nossa vida. Então, esta imersão é para ti. Mais abaixo vais encontrar o link, inscreve-te. Vai ter, para além da imersão, vais receber imensos bónus, só aqui com a água na boca, com a curiosidade, para que entres no link, para que leias tudo aquilo. Tenho lá um vídeo espetacular a explicar tudo, ainda mais informações sobre isto, sobre a crença interna ferida, de como é que tudo se vai passar, os objetivos, as dinâmicas. Portanto, não é um workshop, ok? É mesmo uma imersão em que vamos fazer práticas, ou seja, o intuito deste fim de semana vai ser é que ele seja intenso, profundo, para desbloquear aí situações, para que tu possas alinhar-te, para que tu possas realmente fazer o trabalho que tu precisas fazer em qualquer uma das áreas, ok? Então, vem, divulga, ok? É uma coisa espetacular que é no facto de tu adquires um bilhete e tens de oferta, portanto só são motivos realmente para tu vires, ok? Então divulga para as pessoas que tu possas sentir, oferece, enfim, porque o valor é super acessível, mas está tudo na página e eu sei que tu vais lá ver e que vais perceber o quanto é importante este trabalho. Agora, encontramos-nos já a seguir no próximo episódio, onde eu vou continuar a falar um bocadinho mais sobre este tema, ok? Dar-te mais informação para tu realmente possas, perceber o potencial que este trabalho, que este tema pode ter, no fundo, realmente para tu curares a tua vida, para que tu te resgates a ti mesma. Até lá, recebe um grande beijinho no teu coração e estamos juntos nesta caminhada maravilhosa da cura emocional. Mua!